Espírito Santo, ele é uma força ou uma manifestação do poder de Deus? Ou realmente ele é uma pessoa? Bom, por que eu falo isso? Infelizmente, existem algumas doutrinas heréticas onde insistem em afirmar que o Espírito Santo é apenas uma força. Porém, nesse vídeo, eu irei trazer respaldos bíblicos refutando toda essa heresia. E de antemão já afirmo que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Se você gosta dos meus conteúdos, peço com gentileza, curte, comente e principalmente compartilha. As ações e operações do Espírito Santo são de tal forma secretas e santas, tanta coisa se diz de sua influência, graça, poder e dons, que ficamos inclinados a pensar nele como se fosse uma influência, um poder, uma manifestação ou emanação da natureza divina e não como uma pessoa. Toda essa confusão é causada por causa dos nomes e símbolos usados a respeito do Espírito Santo, que sugere o que é impessoal, tais como fôlego, vento, poder, fogo, azeite e água. João 3:5, Atos 2:1, João 20:22, 1 João 2:20, Efésios 5:18, 1 Tessalonicenses 5:19, você verá esses símbolos. Quem não acredita no Espírito Santo como pessoa, diz que pelo fato de nem sempre o Espírito Santo ser associado ao Pai e ao Filho, disse que é impessoal, como em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11, onde é mencionado Deus e Jesus, mas o Espírito Santo não. E pelo fato de a palavra Espírito Santo ser neutra, no grego pneuma. Mas afinal de contas, quais as provas que o Espírito Santo é uma pessoa? Seus pronomes pessoais masculinos. João capítulo 15, versículo 26, João capítulo 16, versículos 7, 8, 13 e 14. É só você ver na sua Bíblia. Primeira observação, a personalidade do Espírito Santo chega a dominar a construção gramatical pneuma, que é substantivo do gênero neutro, mas sempre são usados pronomes pessoais masculinos. Isso é notável. Segunda observação, Cristo supremamente autorizado dá testemunho gramatical onde usa a palavra paracleto, consolador, em João 14, versículos 16 e 17. Este o substituiria como pessoa. O mais significativo está na expressão outro, que faz associação com quem já era consolador. Então isso aqui fica muito plausível, sim, que o Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo ele é uma pessoa porque ele tem associação com outras pessoas da divindade e com os homens. Quem são essas pessoas da divindade? O Pai, que é Deus, e o Filho, que é Jesus. E com os homens, veja alguns versículos. Mateus capítulo 28, versículo 19. Atos capítulo 15, versículo 28. Aqui Paulo vai incluir o Espírito Santo como uma pessoa entre eles. E 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, onde vai falar da bênção apostólica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, esse é um assunto para Trindade. Características pessoais do Espírito Santo. Por características não nos referimos a mãos, pés ou olhos, pois essas coisas denotam corporeidade, mas antes qualidade, como conhecimento, sentimento e vontade, que indicam personalidade. O Espírito Santo ele é uma pessoa, porém em espírito, e não possui um corpo carnal. O Espírito Santo possui inteligência. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, Romanos capítulo 8, versículo 27, João capítulo 14, versículo 26. Ele possui vontade ou volição. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Amor. Romanos capítulo 15, versículo 30. Efésios capítulo 4 e versículo 30, onde fala de emoções. Devemos nossa salvação tão verdadeiramente ao amor do Espírito Santo como ao do Pai e ao amor do Filho. Sem contar que o Espírito Santo ele possui bondade. Veja Neemias capítulo 9, versículo 20, se não me falha a memória. E tristeza, como eu já falei, Efésios capítulo 4, versículo 30. Então assim, uma força ela pode sentir tristeza, ela pode ficar alegre, ela pode ser machucada. Bom, é complicado, né? Mas está aqui alguns versículos onde eu refuto de forma bíblica que o Espírito Santo ele é uma pessoa e não uma força. Tanto pneumatologia como paracletologia
Ambas as palavras referem-se ao estudo do Espírito Santo. Pneuma significa espírito e paracleto, consolador. Ágios significa santo. Ambas as palavras são gregas e da junção de Espírito Santo, consolador. Ninguém pode entristecer a lei da gravidade ou fazer com que se lamente o vento oriental. Portanto, a não ser que o Espírito Santo seja uma pessoa, a exortação de Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 30, seria sem significado e supérflua, porque algumas pessoas insistem em dizer que o Espírito Santo é uma força. Bom, uma força pode ser entristecida, ou melhor, uma força pode ter sentimentos ou emoções. Atos pessoais do Espírito Santo. Através das Escrituras, o Espírito Santo é representado como um agente pessoal a realizar atos que só podem ser atribuídos a uma pessoa. Exemplo, ele perscruta as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Ele fala, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Ele dá testemunho, João capítulo 15, versículo 26. Ele intercede, Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele ensina, João capítulo 14, versículo 26. João 16, versículo 12 e 14. Neemias capítulo 9, versículo 20. Ele guia em Romanos capítulo 8, versículo 14. Atos 16, versículo 6 e 7. Ele chama homens e os comissiona. Atos capítulo 13, versículos 1 e 3. Atos capítulo 20, versículo 28. Ele convence o mundo. João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo merece tratamento pessoal. Porque pode o homem rebelar-se e entristecê-lo. Como em Isaías capítulo 63, versículo 10. Efésios capítulo 4, versículo 30. Pode o homem mentir. Atos capítulo 5, versículo 3. Pode o homem blasfemar, Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Observação, blasfemar significa falar do Ser Supremo em termos de ímpia irreverência, ou seja, ultrajar ou falar de forma imprópria de Deus, de Cristo ou do Espírito Santo. E blasfemar desse modo seria impossível se o objeto da irreverência não fosse pessoal. Bom, Espírito Santo é mesmo a força? Acredito que não. As Escrituras ensinam enfaticamente a divindade do Espírito Santo. Não obstante, tem existido aqueles que negaram essa verdade. Ário, um presbítero de Alexandria, do 4º século de nossa era, introduziu o ensino, sustentando que Deus é uma eterna pessoa, que ele criou Cristo, o qual, por sua vez, criou o Espírito Santo, negando assim sua divindade. Esse ensino obteve grande aceitação nas igrejas, mas foi corrigido pelo Credo Niceno de 325 d.C. Daí que se usa em teologia a definição ariano para descrever todos aqueles que negam a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Depois, sendo formulado no Credo de Constantinopla em 381, em 589, o Sínodo de Toledo acrescentou a famosa cláusula latina, filioque, que afirmava que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho. João capítulo 15, versículo 26, Gálatas 4, 6, Romanos 8, 9, João 16, 7. Por divindade do Espírito Santo, sendo que ele é um com Deus, fazendo parte da divindade, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai e com o Filho. Mateus 28, 19, Jeremias 31, versículo 31 e 34, compare com Hebreus capítulo 10, versículo 15 e 17.